Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre o livro Honey, Don't Leave, das autoras Christina Lauren. E então, se vocês quiserem conhecer este livro, um pouco da história e do que eu achei, fica comigo, sejam muito bem-vindos. Bora lá, pessoal! Primeiras informações que eu sempre dou no início das nossas resenhas. As autoras são Christina Lauren, elas são uma dupla de sucesso, já publicam bastante coisa juntas. E a editora, ele veio publicado, ele não tem publicado aqui no Brasil, tá, gente? Então, logo avisando vocês, por enquanto, ainda não está publicado aqui no Brasil. Porém, pode ser que ele chegue bem mais rápido do que a gente imagina, porque as autoras elas mudaram de editora, agora elas estão pela Faro Editorial. Até o presente momento, elas estão na Faro Editorial, acabaram de entrar na Faro. Então, provavelmente nós teremos novos livros delas aí em breve, tá? Lá fora, na gringa, ele foi publicado pela Gallery Books. Ele tem 320 páginas e ele é recente, é do ano passado, de 2020. Ele tá ali no gênero romance, quase um tiquilite. Eu classifiquei ele com 3 estrelas e eu vou explicar os motivos agora pra vocês. Já já. Vamos a um breve resumo da história. Antes de eu começar a falar sobre a história, não esquece de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, tá? Clica no botãozinho vermelho, no sininho, ativa as notificações e fica sempre por dentro quando tiver vídeo novo no canal. Bora ao que interessa agora. O que o livro vai contar? O livro vai contar a história da Carrie e do James. Quem são esses dois? A Carrie e o James, eles são assistentes de um casal famoso que é a Melissa e o Rusty Tripp. Eles se conheceram no trabalho, a Carrie e o James, quando o James passa a trabalhar lá. Ele é o assistente recentemente lá do Rush. A Carrie já trabalha com o casal há muito tempo, ela é assistente pessoal da Melissa. E tudo começou quando ela ainda era adolescente. Vou contar um pouquinho quem é Melissa e Rusty. Eles não são os personagens principais. Os principais são a Carrie e o James. Mas já vou chegar a eles. Pra gente entender a história da Carrie e depois a do James, eu preciso contar primeiro sobre Melissa e Rusty. O que acontece? A Melissa e o Rusty, eles começaram o trabalho deles com uma empresa, uma lojinha de móveis, de decoração, e a loja foi crescendo, 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 até que eles foram convidados para ter um programa, participar de um programa de reformas. Sabe aqueles programas de reforma que a gente está bem acostumado, tipo Irmãos à Obra, Deixa o Âmia e enfim, todos esses programas que a gente ama assistir, do velho ao novo, enfim, sabe esses programas? Não sei se vocês assistem, eu sei que eu sou muito fã e eu assisto aqui direto no Discovery Home and Health e no HGTV, assistindo direto esses programas. Eu amo assistir decorações de casas, reformas de casa. Ai meu Deus, amo, amo, fico sonhando com a minha mansão, quem sabe um dia, né? Sonhar é de graça. Enfim, é o que acontece. Eles são um casal desse tipo, que fazem reformas. Eles trabalham, né? Eles têm um show. E o show não é deles apenas, eles têm outras pessoas que trabalham com eles. Só que o show foi ficando muito famoso, foi ganhando cada vez mais fãs e eles foram ficando bem famosos mesmo. Já tem algumas temporadas que o programa está no ar e eles já estão bem conhecidos. A Melissa e o Rush, eles são um casal exemplo, eles são maravilhosos, as pessoas amam e eles são, assim, casal 5 estrelas. Entendem? E com toda essa fama, foi crescendo o trabalho deles, né? E a Carrie conheceu eles quando eles ainda eram muito pequenos, eles tinham só a loja, ela foi trabalhar na loja deles. Conforme tudo foi crescendo, ela foi crescendo junto com eles. E ela passou a trabalhar mais diretamente com a Melissa, tratando das coisas dela, fazendo tudo funcionar. Pra quem vê de fora, é basicamente isso o que a Carrie faz. E o James passa a trabalhar com o Rush, porque o Rush ele acabou de perder mais um assistente e ele precisava de um com urgência e o James acaba sendo contratado apesar dele ter ido fazer uma entrevista para o cargo de engenheiro, porque é o que ele é. Ele não foi formado para ser assistente e nem tinha essa intenção. Ele tinha a intenção de trabalhar no programa como engenheiro.
Nesse atual momento da história, em que a história começa, a Melissa e o Russ, eles acabaram de lançar um livro sobre relacionamento. Daí o título, né, do Honey Don't List. Mas eles acabaram de lançar um livro sobre relacionamentos e ali eles dão dicas de relacionamento porque eles são um casal de ouro, eles são um casal exemplo e todo mundo olha pra eles e vê assim, ai meu Deus, que casal maravilhoso, eu quero ser assim, quero encontrar o amor da minha vida e ser assim que nem eles são, depois de mais de 20 anos casados, completamente apaixonados um pelo outro. E eles estão para lançar também um programa num canal de streaming, uma provável Netflix da vida. Então, as expectativas em cima deles são bem altas. Eles estão assim decolando, eles pegaram um foguete e estão decolando, né? Porém, a vida deles é uma mentira. A Melissa e o Russ não se suportam. O Russ trai a Melissa à torta e à esquerda. Eles assim são terríveis juntos. A Melissa ela não consegue falar com o Russ sem gritar com ele. Mas na frente das câmeras eles fingem, né? Eles fingem que tá tudo bem. Só quem tá por dentro da história mesmo sabe que não é bem assim. O que vai acontecer? No dia do lançamento, né, do encerramento do último show que eles estão fazendo junto com outras pessoas, o James acaba pegando o Russ traindo a esposa dele, né? E isso desenvolve para uma situação terrível mesmo, em que poderia botar tudo a perder. E eles vão sair em turnê, porque eles estão lançando um livro, então eles vão sair em turnê para autografar os livros e participar de entrevistas, etc e tal. E o que vai acontecer? A Carrie e o James vão ter que ir junto e ficar de babá, num ônibus com um casal que não se suporta. Imagina o estresse que deve ser, né? Isso, como se isso já não fosse o suficiente, a vida do casal ser uma mentira, o trabalho da Melissa também é muito mentiroso. O planejamento de tudo que ela faz nas reformas de casa e decoração, os móveis, ela ficou muito famosa pelos móveis multifuncionais que ela começou a lançar. Ela desenhava e o Rush criava, né, na madeira. Só que esse trabalho todo nunca foi a Melissa quem fez. Sempre foi a Carrie, a assistente, e ela nunca ganhou os créditos por isso. Todo mundo, tudo que as pessoas acham que a Melissa faz, assim, dos projetos de desenho, não é da Melissa. Na verdade, é tudo criação da Carrie. Esse é outro segredo que tá ali dentro da situação deles. Então, é basicamente uma bomba prestes a explodir, né? E esses dois foram jogados ali. Inicialmente, eles não se dão muito bem, eles vivem para se provocar. Mas é aquilo, né? Quando você tá na chuva, você tá ali para se molhar. Então, é bom você ter um apoio do que ter um inimigo. E é isso que um e o outro vai acabar se tornando pra eles, né? O James vai ser um apoio pra Carrie e a Carrie vai ser um apoio pro James. Ela tem umas situações na vida dela, ele também tem situações na vida dele. Eu não vou entrar em detalhes, eu vou deixar pra vocês descobrirem quando lerem, caso vocês se interessem pela história. E é basicamente isso que a gente vai encontrar no livro. Vai chegar um ponto, a gente vai ver essa viagem deles, a gente vai ver a aproximação da Carrie com o James até surgir um provável romance. E a gente vai ver eles constantemente em tensão, tentando cuidar, sendo babás da Melissa e do Rush. Uma relação que tá assim... Quem olhasse de dentro diria assim, esses dois precisam se afastar urgentemente. Divórcio é basicamente isso. Mas, por conta do trabalho, né, dos milhões que eles estão ganhando, eles não se separam, né? Complicado. Então, é um livro desse tipo, mais ou menos isso que nós iremos encontrar ali na história. Vamos lá para minha opinião. Eu achei o livro bem mediano mesmo, gente. Eu achei que ele seria um livro que eu iria ler assim rapidinho, seria um livro gostosinho, interessante, divertido, mas não é bem assim não. Eu acho que eu quase abandonei a leitura. Se eu tivesse demorado um pouco mais para ler, eu li ele rápido, mas porque eu me forcei a ler. Se eu tivesse demorado um pouquinho mais, eu provavelmente teria abandonado. Se eu tivesse dado assim, sei lá,
uma pausa de uns 2, 3 dias sem pegar no livro, eu provavelmente não pegaria mais nele. Eu lia, parava um pouco e voltava no dia seguinte, e assim a leitura até que correu bem rápido, porque o livro, a leitura é fluida, a escrita delas é fluida, eu já conheço a escrita delas duas, mas a história é muito mediana. Eu não consegui me encantar nem pelo James. O James parecia aquele personagem, a cartilha do bom moço, perfeito. E me faltou verdade nele, me faltou sinceridade no personagem. Você olhar e dizer assim, não, esse cara ele provavelmente poderia ser meu vizinho, porque ele é real. Muito perfeito em tudo, nas falas dele. Claro que tem uma situação no livro que vai ferrar com o relacionamento, mas ainda assim não foi o suficiente para me dizer assim, esse cara é real, sabe? Ele faz besteira, como todos os homens fazem, como todas as mulheres, como qualquer ser humano faz, mas ainda assim, pra mim, ele foi muito surreal. Eu não gostei do James, ele não me encantou. A Carrie, coitada, ela, assim, sem mais sem força de vontade pra lutar pelo que ela acredita e por ela mesmo, né? Então a gente sente assim muita falta de amor próprio na personagem. Isso me entristeceu um pouco nela, apesar dela ter ido buscar ajuda, o que é importantíssimo, ela vai buscar ajuda. Mas ainda assim, ela estava presa àquele trabalho, e eu acho que o ponto alto do livro é justamente mostrar como um ambiente tóxico de trabalho pode afundar uma pessoa, porque era isso que a Carrie vivia há mais de 10 anos trabalhando para os strips. Então, ela vivia uma relação abusiva com a Melissa que era aquela mulher que deveria ser como uma tutora para ela, apesar dos pontos positivos da Melissa na vida da Carrie, não era o suficiente para suprimir os pontos negativos. Então, esse livro, nesse sentido, para mostrar como um ambiente de trabalho pode ferrar com qualquer psicológico, ele foi excelente. Mas de personagem, de encantamento com a história, ele não me ganhou mesmo. E por isso eu dei 3 estrelas para ele. Provavelmente ele só merece 2,5. Então eu tô me ratificando aqui e mudando, diminuindo para 2,5 estrelas, porque é um livro muito mediano, muito regular e um dos mais fracos que eu já li das autoras. Eu, sinceramente, eu não indico a leitura. Eu acho que você pode passar sem ele. Tem coisas melhores delas e você pode, sei lá, tentar outras histórias. No caso, eu li um excelente livro delas esse ano, que é O Amor e Outras Coisas. Esse livro, sim, vale muito a pena ler. Certo, gente? Não vou me prolongar aqui, porque eu acho que o livro ele é um livro simples, e o que me impulsionou também na leitura foi esse bastidor do mundo dos programas de reforma, mas até isso daí não foi suficiente para aumentar as estrelas do livro, não. Bom, é isso por hoje. Eu espero que a resenha tenha sido interessante para você. Se você gostou, comenta aí comigo. Se não gostou, também comenta. Eu vou gostar de saber a sua opinião. E toda opinião aqui é válida e respeitada, certo? Em breve eu volto com muito mais para vocês. Me aguardem. Se tu não é inscrito, não esquece de se inscrever, clicar no botãozinho vermelho e ativar as notificações. Sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ficar sabendo. Compartilhe também com o máximo de pessoas que você puder. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e visitar o blog, porque lá tem várias resenhas para você conhecer muitas outras histórias. Beleza? Até breve. Tchau, tchau!